Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que satisfação poder estar aqui com os meus irmãos nesta manhã de sábado. Irmão Adão Violeiro me convidou já faz algum tempo, né, irmão? Faz quase um ano, né? Faz tempo, realmente. E é uma alegria poder estar aqui, rever amigos, rever irmãos e cultuar aqui com os meus irmãos. Jesus, quando foi ao Monte da Transfiguração, ele convidou 3 dos seus discípulos para estar com ele, certo? Sim. Tiago, João, Pedro. E ali, toda aquela cena da Transfiguração, Pedro tomou a palavra e disse a seguinte frase: bom é estarmos aqui. Bom é estarmos na casa de Deus. Bom é conhecermos a Jesus. Bom é seguirmos a Jesus. E melhor é estarmos na casa do nosso Pai. Então, para nós é uma alegria muito grande poder estar na casa de Deus. Ontem, meus irmãos, infelizmente nós estivemos em 2 velórios. 2, um amigo lá da igreja do Boqueirão, talvez os irmãos até ficaram sabendo, né? Marido da Cleonice, sofreu um infarto fulminante aos 58 anos. O nosso vizinho, que há 2 dias atrás eu cumprimentei, peguei na mão todos os dias, esse senhor Noel, ele ficava tomando sol lá no condomínio. Também ontem pela manhã um infarto fulminante, morreu nos braços da neve. A jogadora de vôlei, né, campeã mundial, olímpica, Valeuska, dá um salto do 17º andar. Eu estava pesquisando rapidamente e vi ali 44 pessoas se suicidam diariamente. Mais de 16 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Nós vamos meditar junto com os irmãos nesta manhã, num dos salmos mais conhecidos. Aliás, tem muitos salmos que nós, como adventistas, conhecemos muito bem, não é verdade? Todos apreciam o livro dos salmos. São 150 capítulos, escritos por diversos autores, e 73 desses salmos foi escrito pelo rei Davi. Os salmos falam de todos os tipos de assunto. E um dos assuntos que os salmos falam é do retorno de Jesus. Os salmos foram usados inclusive por Cristo, quando esteve neste mundo. E nós vamos meditar hoje. Se eu falei do salmo conhecido, talvez você pensou que fosse o 23. Porque talvez este seja o mais conhecido de todos, não é verdade? Ou quem sabe o Salmo 91, que também é um salmo muito conhecido, e que grande maioria de nós sabemos eles de cor, né? Mas um salmo que eu sei de cor também, desde que eu era ainda adolescente, é o salmo de número 1. E este salmo também, os meus filhos já sabem, boa parte deles sabem, porque já ouviram também o pai pregar este salmo. O salmo número 1, irmão Adão, ele fala de felicidade. Felicidade que é a busca do ser humano. Todos querem ser felizes, mas todos buscam a felicidade de forma diferente. Todos acham que felicidade muitas vezes é ganhar um prêmio de loteria, é ter muito dinheiro. Não é verdade? Muitos acham que talvez se fizesse aquela viagem dos sonhos, todos nós sonhamos em viajar, né? Conhecer a Europa, conhecer os países da América do Norte, conhecer a Ásia, sim. Todos nós temos sonhos de fazer aquela viagem. Morar num campo, morar na chácara, morar na praia. Muitos buscam a felicidade em coisas mais banais. E às vezes no desespero de ser feliz, muitos
buscam um novo casamento, muitos buscam trocar até os móveis de casa, comprar uma roupa nova, comprar um carro novo. E eu vou ser feliz quando isso acontecer, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquele outro, né? E muitos não conseguem encontrar a tal felicidade, e aí acontece o suicídio. As doenças neurológicas são as doenças que mais matam hoje nos nossos dias. A depressão, né? As pessoas acabam tirando a própria vida porque não encontram razão para viver. Mas nós vamos estudar então o Salmo de número 1. E na minha Bíblia diz assim, talvez a linguagem um tanto diferente da sua: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E a minha Bíblia continua dizendo ao contrário: sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E aí o salmista diz: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. E aí o salmista diz: não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo. Aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A minha Bíblia começa dizendo, ou a sua também: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Queridos irmãos e amigos, conselho é algo fundamental na vida. Conselho é algo fundamental na vida de todos nós, principalmente na nossa juventude. O mais importante é saber de onde procede o conselho. Nós recebemos muito conselho dos nossos pais. Muitos se deram bem, venceram na vida por acatar bom conselho. E muitos também foram à perdição por ir no conselho dos ímpios. E a minha Bíblia diz: bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio que o salmista aqui nos apresenta? É aqueles que não servem a Cristo, é aqueles que não dão a mínima para a palavra de Deus, é aqueles que vivem a vida dissolutamente sem achar que um dia prestarão contas a Deus. E o ímpio, quando olha para nós, e você jovem, você meu irmão, com certeza já ouviu alguns conselhos, ou alguém tentando te induzir a algo, quando você diz: olha, eu sou adventista, e eu não vou às aulas às sextas-feiras, eu não vou às aulas aos sábados, e alguém diz para você: que é isso? Pede autorização para o seu pastor, você vai estragar a sua vida acadêmica, você vai arruinar a tua vida profissional ao não ir às aulas, você vai demorar, em vez de formar-se em 4, vai se formar em 7. Eu me formei em 7 anos, mas eu nunca fui às aulas, e jamais trairia o meu Deus indo às aulas na sexta-feira. Não importa se você vai formar com 5 anos, 6 anos, né? E aqueles que dizem para você: você não trabalha, eu não trabalho sábado, mas você vai perder esse emprego, né? Olha o salário que você vai receber, né? E o ímpio procura nos induzir para que a gente possa estar quebrando os mandamentos da lei do nosso Deus.
O ímpio diz o seguinte: olha, conselho sobre bebida, né? Beber no calor, né? Algo gelado para refrescar, beber no frio para esquentar, né? E a gente ouve muito disso, né, irmão Matias? Está frio, bebe lá um trago para dar uma esquentada. E a gente ouve muitos conselhos dos ímpios. Na política, né? Que mal tem encher os bolsos mesmo com a corrupção, mesmo que os outros padeçam e sofram. Então os ímpios procuram nos mostrar algo errado como se fosse algo certo. Esse é o conselho dos ímpios. Eu tive o privilégio, meu irmão Matias, de estar visitando o pastor Roberto Rabelo quando ele estava no hospital onde eu trabalhava, e 2 dias depois ele viria a falecer. E eu tenho 54 anos, e eu cresci ouvindo a voz da profecia, voz maravilhosa do pastor Roberto Mendes Rabelo, e visitá-lo para mim foi algo prazeroso. E ao ouvir aquela voz que a gente costumava ouvir no rádio, da voz da profecia, e ele pegou na minha mão e disse: jovem, tenha bom êxito, né? Conselhos são importantes. Seguir bons conselhos nos faz prosperar. Então, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por que não ouvir o conselho dos pais, do pastor, do ancião da igreja, né, que nos orienta para o caminho certo? Por que não ouvirmos o conselho da palavra de Deus? Aqui estão os melhores conselhos que vão nos fazer prosperar nessa vida e chegar à eternidade. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Ele não ouve, ele não se detém. E eu tenho tido algumas conversas com o filho meu, porque ele acha que é preconceito nosso não estar com os jovens, né? Ele tem 18 anos e participa uma roda de amigos que não são boas amizades para ele. E nós, como pai, temos grande preocupação com os nossos filhos, não é verdade? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é nenhum tipo de preconceito não se deter no caminho dos pecadores. Se você vive com um mentiroso, você pode se tornar um mentiroso. Se você vive com quem bebe, você pode começar a beber. Se você está com quem usa droga, você pode começar a usar droga. É verdade, né? O inimigo usa essa circunstância. E não é, eu sou forte, eu sou capaz, eu não vou me envolver. Não é verdade, né? Então, se você se detém no caminho dos pecadores, você tem grande probabilidade de se tornar um deles. E nós sabemos da história bíblica, toda ela, em que o povo lá de Sodoma, o povo lá de Jericó, Deus deu mais de 400 anos de oportunidade, mas aquela geração perversa, geração após geração, o povo ia se deteriorando cada vez mais, até que Deus teve que destruir Sodoma e Gomorra. Deus destruiu o povo antediluviano, mas Deus manteve sempre aqueles que não se detinham no caminho dos pecadores, nem ouviam o conselho dos ímpios. Deus sempre teve uma pequena semente que palpou a vida pelos conselhos da sua palavra. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, há um caminho, e Ellen White diz isso, há um progresso natural. É um progresso natural que
salmista coloca aqui: ouvir o conselho, deter-se e assentar-se. Então é um progresso. Se você ouve o conselho dos ímpios, você começa a se deter no caminho dos pecadores e a estar na roda dos escarnecedores. Cristão é feliz? E o que é felicidade para você? Eu falei algumas coisas. O que é para você a felicidade? Em que você está buscando a tua felicidade? O cristão é feliz porque é famoso? O cristão é feliz porque é rico? O cristão é feliz porque não tem, a sua vida é uma vida só paz, só tranquilidade, só bens? Com certeza que não. E nós até nos envergonhamos muitas vezes. Essa semana ainda estava ouvindo um vídeo, e vocês já devem ter visto também. Já é um homem, ele não tem os membros, as pernas, os braços, e ele fala: eu sou feliz. E a gente pensa: como pode ser feliz desse jeito? Né? E ele fala a mensagem de motivação. E onde está a nossa felicidade? A felicidade, o salmista nos apresenta onde está. Então ele diz: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Então o salmista nos coloca aqui como ser feliz, aonde buscar a felicidade. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Será que o salmista está dizendo aqui que nós temos um prazer nos 10 mandamentos? A lei do Senhor aqui, quando o salmista diz, ele está falando de toda a palavra de Deus. Todos os escritos da palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, o Novo e o Velho Testamento, os patriarcas, os profetas, os escritos da palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E eu quero aqui abrir um parênteses. Meditar dia e noite não é ler a Bíblia, porque ler a Bíblia, irmão Matias, eu li 7 ou 8 vezes de capa a capa. Ler tem pouco sentido, faz pouco sentido se você simplesmente ler, né? No livro de Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica. Meditar é diferente de ler, porque muitas vezes o nosso dia a dia, o frenesi da vida, faz com que nós tenhamos pouco tempo. Não é verdade? E esse pouco tempo o inimigo sabe disso. E o que o inimigo mais busca fazer é tirar o nosso tempo. E hoje, tantos são os afazeres da vida, seja o trabalho, seja os lazeres, seja a internet, seja o celular, seja o cinema, seja a televisão, seja os passeios, seja tudo, nós tiramos tempo. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Tempo. E o inimigo tem tirado o nosso tempo. Nós passamos horas e horas no celular. E às vezes, viu, irmão, eu estou falando, quando a gente prega para a gente, né? Porque o meu celular, ele diz: olha, quantas horas eu fiquei vendo coisa semanalmente. E ele me mostra lá, tem um relatóriozinho. E de vez em quando eu vou lá ver o que eu preciso mudar. O que você está vendo no teu celular? O que você está vendo lá no seu computador? O que está tirando o seu tempo de Deus? O que está te levando consumindo todo o seu tempo? Obviamente que o trabalho, né, irmão Adão? Trabalho. Eu realmente trabalho bastante. Eu levanto 6 horas e depois volto para casa 12 horas por dia eu trabalho. Talvez seja o momento de dar uma reduzida na carga de trabalho, né?
Mas qual é o tempo que nós estamos tirando? Aqui diz: medita na sua lei de dia e de noite. Quer dizer, nós temos 12 horas do dia e 12 horas da noite. Meditar dia da noite, nós estamos dormindo. Mas, meus irmãos, quão bom é que nós, logicamente que nós não vamos ficar 24 horas com a Bíblia aberta, meditando ali, mas nós vamos estar sintonizados com Deus. Quando nós meditamos, quando nós estudamos a palavra de Deus pela manhã, quando nós pegamos a Bíblia e estudamos, aquelas palavras ficam na nossa mente durante o dia. Ao dormir, ao acordar, não é verdade? Fica suave na nossa mente aquela palavra de Deus. Então não permitamos que o tempo seja um empecilho para não meditar na palavra de Deus. E Ellen White diz que quando a Bíblia for tirada de nós, e será, que você tem para falar de Deus na sua cabeça. Ellen White diz que nós devemos, nos nossos momentos de lazer, entesourar textos bíblicos. É o mesmo que o salmista está falando, né? Estudar, meditar e aprender. Você consegue hoje, se eu perguntasse, fizesse aqui um concurso e oferecesse R$1.000 para você, você seria capaz de mencionar para mim, não estou falando as 28 doutrinas da Igreja Adventista, se você 10 apenas, quantos de nós saberíamos falar 10 doutrinas em que nós alicerçamos a nossa fé? São 28, né? São 28 doutrinas que nós, como adventista, alicerçamos a nossa fé. Nós não sabemos. Quanto da Bíblia você conhece? Quanto da Bíblia você sabe? Irmãos, no meu tempo de jovem, nós tínhamos eu era soldado de Palmital, nossa igreja era maior do que essa, o dobro dessa aqui, acredito, o corredor. E tinha uma brincadeira lá no culto jovem, que cada verso bíblico que você ia falando, você ia dando um passo, né? Os jovens sabiam a Bíblia, os jovens conheciam a Bíblia, aprendiam a Bíblia, nem que fosse para ganhar o prêmio lá do JA, né? Mas a gente sabia. Hoje, no culto do pôr do sol, eu falo hoje, cada um vai falar 5 versos bíblicos. Às vezes você fala um, os filhos já não sabem direito, né? Fala 5 versos bíblicos, cada um vai dizer. E as pessoas se amarram, às vezes, para dizer 5 versos bíblicos. Imagine quando você for levado perante autoridades para você dar razão da sua fé. O que nós vamos fazer se nós não meditamos na palavra de Deus? Mas sabe, meus queridos, aqui depois aqui é tão maravilhoso como o salmista segue aqui o texto no versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. É assim que diz na tua Bíblia? A minha Bíblia está dizendo assim: é como a árvore plantada à beira de águas correntes. O cristão que medita a lei do Senhor de dia e de noite será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Por que ele exemplifica aqui com uma árvore? Uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ela tem raízes profundas? Ela é bem alicerçada ali, não é? Muito. Pode vir o vento, ela não vai ser derrubada, verdade? Não vai ser derrubada com facilidade. E nós vemos árvores que têm 50 anos, 100 anos, árvores, coisa mais linda, né? O cristão é comparado à árvore. Agora, como é que você poderia se comparar com relação ao conhecimento que você tem de Deus? É uma árvore plantada na areia ou próximo a ribeiro de água? Como estão
profundas suas raízes. Nós temos o inimigo ao nosso redor, procurando nos destruir diariamente. Todos os ventos de doutrina, todos os conselhos do mal, diariamente, seja no trabalho, na faculdade, em todo lugar, as pessoas tentam nos distrair, as distrações do mundo. Agora, nós temos umas plantinhas lá em casa que não crescem, né? E hoje você estava falando com elas, né? Por que não se desenvolve? Por que não cresce? O que nós estamos fazendo de errado nas plantinhas? Então, o que nós estamos fazendo de errado na nossa vida espiritual? Que nós olhamos para determinadas pessoas, admiramos, né? E nós, às vezes, somos tão fracos na nossa fé. Pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina. E ontem o Ivo, um amigo meu da igreja, mandou lá uma menina fazendo um vídeo maravilhoso dos desbravadores. E aí, pedindo oração, a mãe pede oração porque ela deixou a igreja e foi para a Umbanda. Uma desbravadora que estava lá envolvida com as coisas de Deus, fazendo vídeo, falando de Deus para as pessoas. De repente, ela vai para a Umbanda. Pasme. É a distração. Esta não é uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Porque quando nós pensamos numa árvore desta natureza, comparando com o cristão, uma árvore plantada junto a ribeiro de água, bem regada, não tenha dúvidas que é uma árvore frondosa, bonita, aprazível, da sombra. O cristão tem boa aparência. Deve ter boa aparência. Porque se o cristão medita na lei de Deus, o cristão é comparado com uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Esta árvore é bonita. Aparência. Só me fala da aparência do cristão. As pessoas gostam de estar com você. As pessoas gostam de ouvir você. As pessoas gostam de estar com você porque você é uma pessoa aprazível. Você é uma pessoa legal. E o cristão, a aparência também diz respeito a nos vestir com decência, com simplicidade, mas nos vestir bem. Não é as melhores marcas, não é as melhores roupas, mas é a decência que o homem e a mulher devem ter ao se portar aí fora. Porque muitas vezes, queridos irmãos, e você sabe do que eu estou dizendo, nós vemos as pessoas dentro da igreja, e alguns nem se portam bem dentro da igreja, infelizmente, nem nas suas vestimentas. Que dirá quando nós as encontramos lá fora? Não há nenhuma diferença entre o cristão lá fora do ímpio lá de fora. Não é verdade? Que isso acontece todo o tempo? Seja nas pinturas, nas maquiagens, todas a aparência do cristão, que o salmista diz aqui, é a modéstia, é a beleza, mas na simplicidade, com a decência que Deus requer de nós. Mas ao mesmo tempo, esta árvore plantada junto a ribeiros de água, que ela tem uma boa aparência, que ela é bonita, que ela é frondosa, tem folhas, e as suas folhas não caem, né? Só cai, e daí também é uma árvore que produz. Não tenha dúvidas que sim. Se é uma árvore frutífera, plantada junto a ribeiro de água, ela vai produzir bons frutos, melhores frutos, né? Cristão que é cristão, ele produz frutos, os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus? Bondade, mansidão, domínio próprio. Hein? O cristão que medita na lei de Deus de dia e de noite, ele é um cristão que produz
frutos. Os frutos do Espírito são vistos nesta pessoa: a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a cortesia. Ela produz frutos. A árvore plantada junto ao ribeiro de águas, alicerçados na palavra de Deus, produz frutos. Agora o salmista diz assim: não são assim os ímpios. Os ímpios não é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Não produz frutos, não é frondosa, não. Ele diz assim: é como o quê? Como a palha que o vento dispersa. Não tem nenhuma estabilidade, não tem nenhuma firmeza, não produz frutos. E o mais importante, queridos, o salmista, ele conclui dizendo assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Fato é que todos nós passaremos um dia pelo juízo, e as nossas obras, os frutos que produzimos, serão recompensados ou não. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios. O Senhor conhece o caminho justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Porque o Senhor conhece. Sabe, meus irmãos, é muito bom saber que nós estamos nas mãos de um Deus que nos conhece. E sabe, meus irmãos, Ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. O Senhor nos conhece mesmo quando nós éramos, segundo o Salmo 139, informe no ventre da nossa mãe, antes de nós nascermos. O Senhor conhece, meu irmão Adão, os nossos pensamentos. O Senhor conhece as palavras antes que elas saiam da nossa boca. O Senhor conhece cada fibra do nosso coração, do nosso corpo, toda a nossa constituição. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dele perecerá. O Senhor conhece. O salmista, quando fala lá no Salmo 39 que o Senhor esquadrinha, o Senhor não tem altura nem profundidade, não tem em todo lugar Ele está. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. É onisciência, onipresença, onipotência de Deus. Ele diz: tal conhecimento é demais para mim. Não há lugar que nós possamos esconder da presença desse Deus. Não há nada que nós façamos escondido que Ele não saiba. Porque o Senhor conhece. E eu quero nesta manhã dizer que não importa se até aqui eu e você não tenhamos tirado tanto tempo como deveríamos para Deus. O Senhor sabe das tuas lutas, o Senhor sabe das tuas fragilidades, o Senhor sabe da angústia muitas vezes que carregamos no nosso coração, sabe dos nossos pecados. Mas o mais importante disso tudo, meus irmãos, é que esse mesmo Deus que nos conhece é um Deus que não nos julga. Não importa, quando Adão estava escondido, Deus sabia onde ele estava escondido. Deus sabe todas as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Deus sabe o problema do desemprego, às vezes na sua casa, do seu casamento. Deus sabe o problema das suas lutas com os seus filhos. Deus sabe todos os problemas da sua vida. Ele conhece os teus pensamentos. Isto é estarrecedor ao mesmo tempo. Porque se nesta manhã, como aconteceu lá com o rei Beltesazar, uma mão escrevesse tudo sobre eu e você aqui, certamente nós estaremos no chão.
Esse é o Deus que conhece tudo sobre nós, mas é um Deus que nos ama como ninguém. É um Deus que nos dá oportunidade de recomeço quantas vezes for necessário. É um Deus que chama o filho que está atrás da árvore: Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava. Deus sabe as nossas lutas, nossas dores, o nosso sofrimento. É um Deus que tem desejo de salvar-nos. Por isso, meus queridos, diz, Ele quer que você medite na sua lei. Meditar, nós falamos de oração agora há pouco, é com oração. Abrir o coração a Deus como um amigo. Falar das nossas tristezas, das nossas lutas. Pedir, clamar pelo seu auxílio. Porque o Senhor conhece o caminho. O Senhor conhece o teu caminho. Quando você está saindo de casa, quando você, pelos caminhos que você anda na vida, Ele sabe aonde você está indo, talvez em lugares que você não deveria estar. Ele conhece o teu caminho, Ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece tudo a nosso respeito. Apesar disso tudo, se as pessoas nos conhecessem tão bem, talvez nos desprezariam. Até mesmo às vezes, infelizmente, dentro de casa, se um soubesse tudo sobre o outro, talvez haveria desprezo. Mas o nosso Deus, mesmo nos conhecendo tão bem, Ele continua nos amando igualmente. Queridos irmãos, é desse Deus que eu vim falar para você. Que você possa produzir frutos aqui, na sua vida, enquanto nós estivermos aqui. Eu hoje pela manhã, fui nos velórios ontem, hoje pela manhã eu já mandei uma mensagenzinha: o Senhor nos enxugará dos olhos toda lágrima. Você não tem muito o que falar no momento, muito choro ontem no velório do Alicã, muito choro. O que falar? A esposa veio, me abraçou e disse: eu perdi o meu companheiro, perdi o amor da minha vida. O que falar num momento como esse? Sabe, meus queridos, essa semana também eu ouvi algo que conforta o coração, que você pode falar. Para Deus, as pessoas nunca morrem. Morrem para quem fica, a saudade, a dor. Mas para Deus, as pessoas nunca morrem. Porque Deus é o doador da vida, a ressurreição. Que Deus abençoe a mim e a você. Que nós possamos viver de tal forma que o nosso Deus, que nos conhece tão bem, tenha alegria em nós, tenha satisfação em nós. Que você possa tomar tempo para meditar na lei do Senhor. Que você conheça esse Deus. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você já o conhece? Que você possa conhecê-lo cada dia melhor. Que você possa se apaixonar cada dia mais por Deus, porque Ele é tremendamente apaixonado por nós, por você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê alegria, queridos irmãos, de um dia nós estarmos naquele lugar que nós cantamos: oh, nunca mais haverá separação nenhuma. Nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que nós possamos todos juntos um dia estarmos com Cristo nas mansões celestiais. Esse é o desejo, meu desejo e é o desejo de Deus para você nessa manhã. Número 189, é isso, né, irmão? Assim que a música começar a tocar, nos coloquemos em pé para louvar o nosso Deus.